Vamos ao nosso estudo. Quero convidar você a abrir a Bíblia mais uma vez no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, e também no Evangelho de Mateus, o capítulo 2. Meu objetivo aqui sempre é poder trazer reflexões do texto, e eu vou dizer para você uma coisa. Eu estava hoje pensando um pouquinho dos detalhes, tentando imaginar, lendo o texto bíblico, imaginando toda a angústia, tudo que envolveu aqueles primeiros momentos de Maria e como se evidenciou a sua entrega ao Senhor, como a gente tem trabalhado ao longo da semana. Mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais com você essa história e quero te convidar a pensar nos detalhes aqui. Lucas, o capítulo 2, verso 1, nos dá um outro episódio desse momento em que Maria é escolhida. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se, ou seja, para fazer o registro para o censo. Isso acontecia, segundo os especialistas, a cada 14 anos no Império Romano. E qual era o objetivo desse recenseamento? Um objetivo político, militar, econômico. E esse recenseamento conduz uma profecia bíblica para se cumprir. Vamos ao texto. Olha só, Lucas, o capítulo 2, e o verso 2 e 3. Este era o primeiro recenseamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Vamos lá, 2, 4 e 5. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, de onde ele e Maria eram, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Jesus deveria nascer em Belém, e esse decreto de recenseamento deixa muito claro que o Senhor intencionalmente tem um cuidado, e a gente vai ver isso na sequência da história, um cuidado no nascimento de Jesus e também um cuidado para o cumprimento profético. O Senhor deveria nascer na cidade de Belém. Uma informação, o significado da palavra Belém é a casa do pão. O pão da vida, o verdadeiro pão, aquele que sacia a fome interior, nasceria naquele lugar. A gente tem outras referências a Belém, por exemplo, na história de Ruth, a busca, o momento de necessidade, a busca pelo verdadeiro alimento se dá quando ela segue agora sua sogra e volta e vai para Belém, porque a sogra sai da sua região, vai para uma outra região e agora volta para Belém. Em Belém a profecia se cumpria. E o Senhor Jesus está por trás de cada detalhe deste cumprimento. Vamos ao texto bíblico. Só para você ter uma ideia, aproximadamente 130 quilômetros, a gente já fez uma análise da questão do mapa, de Nazaré para Belém da Judéia. E em seguida, quando nós vamos acompanhar a história, em seguida, mais aproximadamente 150, 160 quilômetros, quando há um decreto de morte, isso na sequência, e eles têm que fugir para o Egito. Olha como o Senhor vai cuidando, e a submissão de Maria é fundamental nessa história. A confiança que ela e José têm de que Deus estava guiando, porque iria nascer o Redentor do mundo. Vamos na sequência do texto. Capítulo 2, versos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não é nosso tema de hoje, mas é interessante a gente fazer uma análise que às vezes a gente tira um pouco da essência do texto quando a gente absorve algumas tradições. O nascimento de Jesus Cristo, parece que o casal, primeiro, né, o casal chega ali numa situação tensa. Maria iria dar à luz naquela noite. E o texto diz que, ao se completarem os dias, eles estavam naquele lugar. Outra coisa, havia uma tradição, há uma tradição que o oriental é extremamente acolhedor e José era desta região. Então, eu não quero especificar exatamente o que quer dizer o texto, mas a hospedaria é, no texto originalmente, um quarto que estava junto da casa, onde os animais estavam, porque naquele ambiente oriental, os animais conviviam dentro do ambiente da casa, numa parte separada. Então, eles foram de alguma forma acolhidos por alguém daquele, né? Os familiares todos estavam ali, alguém os acolheu e eles foram amparados. Isso é o mais importante do texto. Por quê? Porque o Senhor estava cuidando deste casal. O Senhor estava cuidando que José e Maria tivessem um lugar onde Jesus deveria nascer. E deveria ser em Belém. Na sequência do texto, talvez no final do ano a gente faça uma série sobre Natal aí, né? A gente pode aprofundar esses detalhes, né? Que é muito mais uma tradição, parece que ele está sendo rejeitado, Jesus. Não, é um quarto junto da casa. E ali nesse quarto os animais estavam. Vamos lá, porque é uma questão cultural os animais estarem numa parte que fica abaixo do ambiente da casa nesta época. Tem uma frase muito boa da professora Cláudia aqui que eu quero ressaltar para vocês. A mãe de Jesus é um exemplo de mulher de fé, coragem, força e humildade. E a gente percebe isso tanto quando há o anúncio, quando há a ida para Belém, e quanto agora há a necessidade deles fugirem por causa do decreto de Herodes. E essa frase vale a pena que a gente reflita nela. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo de mulher de fé, coragem, força e humildade. Eu preciso parar só um pouquinho aqui. Você, mãe, tem os seus desafios, está enfrentando desafios. Talvez você cuide da sua família sozinha. Queria dizer para você que temos em Maria um exemplo de motivação. Você não está só, não esqueça disso. O Senhor atenta para todas as dificuldades e todos os desafios que você passa para cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Tenha fé, coragem, humildade, porque o Senhor está contigo. Vamos ao texto, vamos continuar. Quero ampliar agora o que está em Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tem detalhes nesse texto que são, primeiro, o cumprimento profético. Outra coisa, o rei Herodes, poderíamos falar muito sobre ele. Um rei extremamente cruel. A história, os comentaristas dizem, se casou pelo menos 10 vezes, tinha nos filhos a visão de concorrentes que tomariam o seu lugar. 2 desses filhos foram mortos. A sua esposa, em algum momento, uma das esposas, a que ele chamava de preferida, ele desconfiou que ela estava tramando algo politicamente, ele tirou a vida dela. Neste momento, lembra bem,
nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal. A profecia deixa claro que haveriam estratégias, quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 12, a gente percebe isso, que haveriam estratégias para que Jesus Cristo fosse morto. E o decreto, a matança dos inocentes, o decreto de que os meninos de 2 anos para baixo deveriam morrer, era para atingir o Senhor Jesus Cristo. Mas lembra que agora os magos chegam porque o Evangelho, a mensagem de salvação, havia alcançado todos os lugares. E este anúncio vai deixar Herodes em pânico. Mas o Senhor havia escolhido uma mulher de fé, um fiel companheiro para estar ao lado da sua esposa e ter a certeza de que o seu filho deveria ser cuidado. Eu vou explorar isso amanhã, mas eu queria te dizer que os primeiros protetores da casa somos nós, pais. Nossos filhos estão no meio de uma luta entre o bem e o mal. Há um decreto de morte, há um decreto de destruição. A palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida. Queria dizer para você que Jesus sobrevive para que nossos filhos tenham vida e tenham oportunidade da eternidade. Você deseja proteger sua casa? Você deseja se submeter ao Senhor, à sua vontade, para que seus filhos sejam amparados? Eu quero te convidar. Você é vó, quer orar pelos seus netos agora? Você quer orar pelos seus filhos? Vamos orar para que os anjos do Senhor estejam ao redor dos nossos queridos. Pai do céu, colocamos nossos filhos em teus braços. Ajude-nos a sermos fiéis à tua palavra. Proteja os nossos filhos, que a gente seja instrumento em tuas mãos. Eu clamo por isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.